tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vamos reiniciar aqui as nossas atividades, dando início ao nosso terceiro painel, Remédios Contratuais, Repensando o Inadimplemento. Esse painel contará com as intervenções do professor Rafael Viola, professor Anderson Schreiber, e os trabalhos serão aqui conduzidos pelo Dr. Heroutes, e eu e a Angélica estamos aqui observando, né, Angélica? Tomando conta, nas pontas aqui, só vendo se está tudo bem. Boa tarde a todos. Sempre à disposição. Boa tarde a todos e a todas. Então, professor Heroutes, por favor. Obrigado, professora Fernanda. Realmente é uma grande honra estar aqui com todos vocês novamente. Nós vamos agora começar esse painel sobre o inadimplemento com dois grandes amigos. O professor Rafael... Dois grandes amigos e inadimplemento. Vamos começar pelo professor Rafael Viola. O Rafael Viola é doutor pela Universidade de Lisboa, professor do MEC Rio de Janeiro e me contou agora professor aprovado para professor adjunto da UERJ, esperando apenas ser chamado. E, além disso, o professor Rafael Viola tem uma memória enorme, porque quando encontrei ele pela manhã hoje aqui, ele lembrou de uma maratona que fizemos em 2006. Foram 42 quilômetros de bares. E ele lembrou disso. Eu esqueci, ainda bem. Mas, enfim. Esqueceu logo em seguida. Enfim, Rafael, será uma grande honra ouvi-lo aqui. A palavra é sua. Obrigado. Obrigado, professor Heroutes. Inicialmente, queria desejar uma boa tarde a todos, dizer que é uma grande satisfação e uma honra poder compor essa mesa, uma mesa com professores tão brilhantes, né? Acho que posso falar aqui por todos nós que todas as pessoas que aqui compõem hoje são mestres de todos nós, né? Eu aprendi direito lendo os textos do professor Anderson, lendo os textos do professor Heroutes, né? E assim, acho que na vida de todo acadêmico, a gente poder compartilhar uma mesa com as pessoas com quem nós aprendemos é talvez uma consagração e a maior honra que nós temos, né? O professor Heroutes é muito generoso comigo, eu não seria tanto, não, né? Inclusive, a professora Fernanda e a professora Angélica, que estão aqui do lado, agora vão poder me criticar muito mais, porque vão estar na mesa para criticar, né? Isso é sempre a dificuldade da gente falar numa mesa dessas, né? Quero agradecer também o convite do professor Flávio Tartucci, do professor Marco Aurélio, obrigado pelo convite. Bom, essa nossa mesa aqui trata basicamente do inadimplemento e dos remédios do inadimplemento, né? Que é um tema que às vezes parece simples, mas que, na verdade, é o grande, ou pelo menos o grande nicho de ações que nós temos no judiciário envolvem inadimplemento contratual, né? Para tratar do tema, no entanto, eu acho que é importante a gente dar alguns passos para trás para repensar, em verdade, o próprio direito das obrigações, né? Quando pensamos em obrigações, logo vem à mente a ideia de princípios, né? E aqui entra uma discussão tão importante que vem se colocando cada vez mais, talvez não tenha tido tanto destaque no século passado, mas certamente a partir do início desse século, acho que há um redescobrimento aqui no Brasil, pelo menos, da ideia da obrigação como um processo, que o Clóvis do Couto Silva trouxe aqui para nós, lá do Paraná, né? Grande Clóvis, grande autor, porque nos ajuda a repensar o direito obrigacional. Normalmente, nas faculdades de Direito, a gente pensa o direito obrigacional de um ponto de vista muito estrutural, né? Eu lembro quando eu fui ter aula de obrigações na graduação, o meu professor dizia, vamos abrir o código, era o Código de 16 ainda, né? Então, vamos abrir aí o artigo 800 e tanto do Código Civil de 16. Lê o artigo, entenderam? É isso aí, se a coisa se perder sem culpa, resolve-se a obrigação. Não é isso? Foi assim que eu aprendi direito obrigacional nessa vida. E aí, quando a gente chega para trabalhar com direito obrigacional, quando a gente pega as ações judiciais que envolvem direito obrigacional, a gente vê que o que menos importa é aquela noção de que a coisa se perdeu com culpa ou sem culpa. Em algum momento, vocês já pararam para discutir isso? Ou, normalmente, o que acontece é uma parte diz que cumpriu exatamente o que estava previsto, mas a outra parte fez isso, aquilo, assado, e aí começa uma grande discussão e todo mundo alega boa-fé objetiva para dizer que estava certo e todo mundo alega que a outra parte está errada, né? Então, a gente entra um pouco nesse caos do direito obrigacional. E a minha ideia aqui, nós temos pouco
tempo, eu também não quero atrasar muito. Deixa eu até botar o relógio aqui, importante, né? Eu não quero atrasar, mas é tentar trazer um pouco uma clareza para essa percepção do inadimplemento, né? Quando a gente fala, então, em inadimplemento, acho que a gente tem que pensar no direito obrigacional. E pensar no direito obrigacional sempre me leva a pensar em princípios, né? E aí eu queria dizer, né, nas palavras do Menezes Cordeiro, que nós podemos pensar o direito obrigacional a partir de 3 postulados, que são os postulados, talvez, mínimos necessários para que o direito das obrigações possa funcionar, né? A gente poderia dizer, primeiro, abre aspas, vou usar aqui a palavra dele, a autonomia privada diz-nos como se pode fazer, a boa-fé, como se deve fazer, e a responsabilidade patrimonial, o que sucede em caso de prevaricação, né? Então, a gente parte aqui de 3 postulados interessantes que o Menezes Cordeiro nos coloca, que é o direito obrigacional ele é muito pautado pela autonomia privada, né? E o professor Tartucci aqui de manhã estava falando muito dos contratos empresariais e da relevância da autonomia privada nos contratos empresariais, né? Mas, ao mesmo tempo que a autonomia privada dita a regra, né, esse autogoverno das próprias pessoas, a gente começa a pensar também na boa-fé objetiva, que ela diz como as partes devem proceder dentro da relação obrigacional. Porque o céu não é o limite, né? A sua liberdade não é absoluta, não é ilimitada. Então, a boa-fé vai nos indicar os caminhos pautados por aspectos éticos incorporados à nossa legislação de como deve se pautar aquela relação jurídica. Mas isso também não quer dizer, né? A gente sabe que a lei que prevê uma forma de atuar não necessariamente quer dizer que as partes vão atuar assim. E aí nós precisamos dos mecanismos de coerção, e aqui no direito obrigacional talvez a responsabilidade patrimonial aflore de forma mais concreta, né? Pois bem, então, quando a gente fala de inadimplemento, nós estamos falando, para ficar naquelas palavras de sempre, né, no momento patológico da obrigação, né? Em que o devedor, em regra, né, claro, temos casos de descumprimento pelo credor, mas, em regra, é o devedor que não cumpre a obrigação. Uma parte das nossas ações a gente pode pensar assim. E o nosso problema aqui, que eu talvez queria tratar, é o que caracteriza esse inadimplemento, ou repensar esse modelo de inadimplemento, e como é que o STJ vem tratando essas questões. Porque não é simples. Eu lembro, aqui no final da década de 90, nós tivemos a aquisição, eu não sei se vocês sabem isso, né, mas a Purina foi adquirida pela Nestlé lá no final da década de 90, da ração e tal. E houve uma discussão, e aí os paulistas aqui, a Angélica pode me ajudar, né, mas houve uma discussão muito grande. Não. Mas ainda bem, né? Mas a gente pensa aqui que existiam contratos de distribuição com cláusula de exclusividade das empresas, dos distribuidores com a Purina, e a Nestlé tinha os seus próprios distribuidores. Quando ocorre essa aquisição, a Nestlé fica com 2 tipos de distribuidores que, para ela, seriam incompatíveis com o negócio dela, né? E nós temos uma enxurrada de ações no judiciário, de São Paulo, especificamente, em que esses distribuidores começam a alegar que a Nestlé está praticando atos incompatíveis com o cumprimento do contrato, levando esses distribuidores ao inadimplemento. E é muito curioso, porque o argumento da Nestlé é, não, em momento algum eu alterei minhas cláusulas contratuais, eu estou respeitando a exclusividade, mas o mercado ele é fluido, né? Então, eu preciso melhorar as metas comerciais. E o que a Nestlé acabou fazendo em boa parte desses contratos? Começou a estabelecer uma série de cláusulas, de metas comerciais impossíveis de serem alcançadas, inalcançáveis. Começou a reduzir o limite de crédito dos distribuidores, a dificultar a troca de produtos baseados em garantia. Mas a Nestlé sempre batia no fato de eu cumprir integralmente todas as minhas cláusulas contratuais. E esse é um problema que se coloca, porque quando a gente estuda inadimplemento, a gente aprende que inadimplemento, ou pelo menos a primeira percepção que nós temos de inadimplemento é, olha, o inadimplemento é quando o devedor não faz o que se comprometeu a fazer, ou deixou de fazer aquilo que ele, ou deixou de fazer aquilo, não faz o que tinha que fazer, ou fez aquilo que se comprometeu a não fazer, né? A gente está falando de obrigações positivas ou negativas, né? Seria, então, que a Nestlé, realizando exatamente aquelas prestações previstas no contrato, satisfez o contrato, cumpriu adequadamente o contrato? E esse talvez seja o grande cerne aqui
da percepção, e aí eu posso citar aqui o trabalho do próprio professor Anderson sobre o tema, tem um texto interessantíssimo, importantíssimo, acho que de leitura obrigatória, sobre a tríplice transformação do adimplemento, né? Acho que é um texto obrigatório para todo mundo que estuda direito contratual, inclusive eu indico, está lá na bibliografia dos meus alunos, aí vou fazer aqui um meia-culpa que eu copiei para eles têm acesso, mas é pequeno trecho, é isso. Pequenos trechos, né? Mas é um texto importantíssimo. Esse é um texto importantíssimo para todo mundo que quer se aprofundar no tema. E a questão é, o que é o adimplemento? O que é o cumprimento efetivamente, né? A gente fala que nós temos cumprimento quando o devedor realiza a prestação. O problema é que, quando a gente está diante dessa natureza das coisas, né, a gente está diante de uma realidade que compõe o centro do direito obrigacional, que é a concretização pelo devedor ou por terceiro do programa previsto pela obrigação, né? Ou seja, a simples realização da prestação pode não significar o cumprimento. E essa é a nossa dificuldade aqui de perceber, que traz aí alguns institutos jurídicos que também são de difícil aplicação, às vezes, na realidade prática, especialmente do judiciário. Então, para a gente falar em cumprimento e adimplemento, talvez a gente possa pensar em 4 aspectos fundamentais. Primeiro, a atuação adimplente deve reproduzir qualitativamente o figurino abstrato prefixado no título da minha obrigação, né? Então, abstratamente, ele tem que cumprir ali tudo do ponto de vista qualitativo do que foi estabelecido. A prestação, obviamente, isso aqui, a regra lá do nosso artigo 314 do Código Civil, ela não pode ser cumprida de forma fracionada, salvo previsão contratual. Terceiro, a conduta do nosso devedor deve realizar o interesse do credor. E, na execução do vínculo, há que acatar a medida de esforço exigível e os deveres anexos existentes, de modo a cautelar os valores fundamentais do ordenamento. E aqui a gente vai ver por intermédio da tutela da confiança e da primazia da materialidade subjacente, que é, talvez, 2 corolários importantes da boa-fé objetiva. O professor Daniel estava aqui mais cedo falando da relevância da boa-fé objetiva, e a gente percebe como é que a boa-fé objetiva é um princípio que afeta todo o campo do direito, né? Até nesse ponto, o professor Anderson, sempre citando aqui o professor Anderson, né? Mas não tem jeito, eu cito também nas minhas aulas. O professor Anderson tem um livro, outro livro importantíssimo, né? Do Venire contra Factum próprio, e que ele é talvez um dos primeiros autores, que eu me lembro, pelo menos, a bater num problema do judiciário, que é a superutilização da boa-fé objetiva, né? Como que os nossos tribunais, como que os nossos advogados, todos fundamentam qualquer coisa na boa-fé objetiva. Às vezes, o sujeito só não pagou o dinheiro que devia. Para que eu preciso reconduzir a uma principiologia contratual? É puro e simples inadimplemento. Artigo 389 do Código Civil, né? Não preciso ficar reconduzindo essas figuras que eu vou, no final das contas, corroendo a aplicação do princípio, né? Mas a boa-fé objetiva, ela tem um papel extremamente importante aqui dentro do direito obrigacional e especialmente no campo do inadimplemento, né? No fundamental, a gente pode dizer que o cumprimento, né, ele surge como escopo final da obrigação. Fernando Noronha já dizia, né, a obrigação, ela tem como finalidade, como função, a satisfação do interesse do credor. É para isso que serve a obrigação. E, se tudo der certo, todas as obrigações no contrato forem cumpridas, satisfará o interesse de todas as partes contratantes, porque, em regra, o contrato tem obrigações contrapostas, né? Um ponto determinante, então, é que, nos termos do artigo 422 do nosso Código Civil, que é um artigo, acho, muito importante, é uma grande inovação do Código de 2002, mas foi muito tímido na sua redação, né? Poderia ter avançado mais. O professor Flávio Tartucci estava aqui falando hoje mais cedo da Lei de Liberdade Econômica. Eu não poderia concordar mais com as críticas que foram feitas. Eu acho que é uma lei que tem muitos méritos em alguns aspectos, mas no campo do direito contratual, eu acho que a MP que veio deixou muito a desejar, né? Além de não ter atacado os problemas que nós enfrentamos de verdade, por exemplo, por que, em vez de colocar um princípio da não intervenção, que eu acho que é um princípio que, do ponto de vista jurídico, nunca havia sido debatido na civilística, não sei se vocês... na minha opinião, é um princípio que não existe, na verdade, foi criado ali num artigo de lei,
porque o debate é um debate de autonomia privada e do limite da autonomia privada, não de um princípio de não intervenção. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz, diante de uma flagrante ilegalidade, não, mas eu não posso intervir aqui, minha intervenção é mínima? Acho que não faz muito sentido. Mas, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, em vez de positivar um princípio desses, poderia muito bem ter trazido alguns critérios de aplicação da função social. Ainda que seja difícil, mas o artigo 1228, parágrafo 1º, ele traz alguns parâmetros de função social da propriedade. Poderia ter dado algumas diretrizes, pelo menos. Então, acho que problemas sérios que nós enfrentamos não foram atacados pela Lei de Liberdade Econômica, né? Também não tratou da boa-fé objetiva como nós gostaríamos. Falou lá da interpretação, claro, mas talvez pudesse ter avançado um pouquinho no 422, que já era uma crítica recorrente do Antônio Junqueira, né? Mas a gente tem que pensar nele, porque ele está aí, a execução do contrato, né? A gente tem que pensar a partir dele. Pelo menos a boa-fé objetiva, ele é um preceito já largamente utilizado, muito concretizado na jurisprudência, com parâmetros muito mais claros do que a função social. Mas nós poderíamos indicar 4 aspectos da aplicação da boa-fé objetiva, então, na execução. Primeiro, na determinação da prestação principal. Eu já vou começar a caminhar para o encerramento, né, porque a gente não quer atrasar. Na determinação da prestação principal. Como? Muito embora a prestação principal ela esteja consagrada normalmente no título da obrigação, a boa-fé é uma realidade presente. E, de acordo com as circunstâncias, com a tutela da confiança, com a primazia da materialidade jurídica, né, elas irão ditar a precisa configuração da prestação principal. Né? E aí, não só a prestação principal, mas também prestação secundária. Eu posso dizer aqui para vocês, por exemplo, o julgamento do STJ, né? Um contrato que tinha previsão de cláusula de reajuste que o contratante, titular do direito de reajuste, nunca aplicou. E 5 anos no contrato de locação, 5 anos depois, ele resolve aplicar a cláusula de reajuste retroativa. O STJ, acertadamente, disse que não. Né? Isso é uma hipótese lá da Suprécio, né, do venire contra factum próprio, para alguns que não veem essa distinção, mas seria uma hipótese Suprécio. O STJ, claro, diz, daqui para frente você até pode reajustar, mas o reajuste pretérito retroativo não é possível. Né? Então, vejam como é que mesmo a prestação prevista no contrato ela pode ser alterada em virtude dos acontecimentos e dos atos, tanto do credor como do devedor. Na fixação dos deveres acessórios, ou deveres anexos ou secundários, dependendo do... Eu particularmente gosto muito de falar em deveres anexos. Né? Os deveres anexos eles têm como escopo proteger as partes e assegurar a efetiva consecução da prestação principal e das prestações secundárias. Né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, hipótese de quebra positiva do contrato, acho que o professor Anderson deve falar um pouquinho sobre esse tema, né? Na delimitação do esforço exigível do credor. Aqui o professor Daniel estava falando tanto de mitigação dos próprios danos, eu estava só pensando aqui, realmente, um desdobramento da boa-fé, né? Qual é o comportamento exigível do indivíduo, em que medida e qual é a legitimidade que tem. Então, o devedor ele está adstrito a um determinado esforço. Qual é o limite desse esforço dele? Talvez a boa-fé possa nos indicar. E, por fim, na integração da relação obrigacional. É possível que, no momento do cumprimento do nosso contrato, da nossa obrigação, seja necessário recorrer a algumas regras de integração, porque, como nós sabemos, os contratos eles são incompletos. Né? Por mais completos que sejam, a gente sabe que, quando a gente vai trabalhando, a gente começa a pegar uns contratos lá, naquele estilo norte-americano, 50 páginas, mas isso é uma construção que nós temos, às vezes, de décadas, daquele cliente, que ele vai, ao longo de décadas, porque ele vai sofrendo, né? Ele vai sofrendo. Por exemplo, eu posso garantir para vocês que todo contrato de produção hoje de obra audiovisual tem uma cláusula para a pandemia. Até 2019 não tinha, hoje tem. Porque as pessoas sofreram, aprenderam, e agora tem uma cláusula que prevê exatamente o que acontece se sobrevier uma nova pandemia, que Deus quiser não virá. Né? Então, a boa-fé tem um papel determinante na integração dessas lacunas, porque as partes não têm a capacidade de prever tudo que pode vir a acontecer. Então, a gente precisa de mecanismos de integração. Né? Então, a gente pode distinguir esse inadimplemento em sentido estrito, que é quando não há o cumprimento da prestação principal ou secundária, e o inadimplemento de deveres anexos também, que se tornou até o enunciado 24 da Jornada de Direito Civil. Né? Sob esse ponto de vista, então, pessoal, já agora
efetivamente caminhando para o encerramento do que eu queria falar, eu acho que o recado é repensar o inadimplemento, fugir um pouco daquela dicotomia formal do inadimplemento absoluto, relativo, total ou parcial. Evidentemente que esses conceitos são muito importantes e permanecem muito importantes, até mesmo para a aplicação de uma redução equitativa da cláusula penal, né? Ou para a aplicação dos remédios contratuais. A gente sabe que a resolução do contrato ela não pode ser exercida arbitrariamente pelo credor, não é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa repensar esses modelos de inadimplemento que nós temos, né? O professor Rodrigo da Guia, acho que ele não retornou ainda, ele tem um artigo que provoca a gente a repensar, né? Quando ele fala da força centrípeta do inadimplemento, ele força a gente a pensar um pouquinho o inadimplemento e como ele funciona. Agora, o inadimplemento não é só o não cumprimento, né? O descumprimento, às vezes, de deveres também caracteriza. Na hipótese, eu quero tratar 3 casos, só para... No caso lá da Nestlé e da Purina, o que aconteceu? Os distribuidores alegavam que a Nestlé estava forçando eles a quebrar o contrato. E isso, senhores, é muito comum na atividade empresarial. Eu costumo dizer, né? A mente humana ela é muito fértil para 2 coisas. Para atividade empresarial e para maldade, né? Ela é muito fértil, é impressionante. E o que acontece? Que é algo muito comum. Às vezes o sujeito entra num contrato que ele não quer mais permanecer naquele contrato. O que ele faz para sair? Ele torna a vida do outro contratante um inferno. Ele começa a sufocar o outro contratante para que o outro contratante peça para sair. E aí ele faz um distrato e fica maravilhoso. Olha, eu fiz um distrato. Todo mundo de comum acordo. Mas não é. O sujeito está saindo porque ele acaba descumprindo o contrato de diversas formas em razão das condutas da outra parte. Numa relação contratual, os sujeitos não podem adotar comportamentos que tenham como escopo falsear os objetivos do contrato. E aí a gente pode pensar aqui, então, numa figura de inadimplemento. E eu queria tratar de 2 casos que me são caros e são curiosos, né? O primeiro desse ano, o outro um pouco mais antigo, mas eu continuo criticando, né? O STJ, em 2017, deu uma decisão muito curiosa sobre adimplemento substancial. Eu acredito que o professor Anderson também vai falar um pouquinho sobre adimplemento substancial, né? Então, já fica aqui minha dúvida. Já vou colocando um monte de coisa para ele falar, né? Aquilo que eu não quero falar, eu vou jogando, né? Sobre adimplemento substancial. Acho que boa parte de vocês aqui conhece adimplemento substancial, né? Quando o nosso devedor, embora não cumpra integralmente a nossa obrigação, ele satisfaz, em essência, em substância, o interesse do nosso credor, e fica vedado ao credor, nessas hipóteses, resolver o contrato, né? E o STJ, discutindo o adimplemento substancial, que sempre foi tido como exteriorização da boa-fé objetiva e da função social do contrato, salvo engano, é o enunciado 386 da 3ª jornada de direito civil, eu não tenho certeza absoluta disso, mas é muito curioso porque ele é um tema que decorre, ou pelo menos ele é um instituto que sempre foi tido pela doutrina, embora haja divergência, mas que teria como fundamento a boa-fé objetiva, né? Que é um preceito de ordem pública. E o STJ, na análise da busca e apreensão em alienação fiduciária, nesse julgamento, por maioria, no voto do ministro Belize, entendeu que não cabe a alegação de adimplemento substancial na alienação fiduciária do decreto 911. O que me chama a atenção nesse acordo é que, primeiro, você reverte a jurisprudência consolidada desde a década de 90 com o ministro Rui Rosato. Mas, mais do que isso, o fundamento, né, que a gente tem ali são 2 argumentos básicos. O primeiro, não há lacuna no decreto 911. O que faz parecer que a boa-fé objetiva, então, é um princípio geral de direito, lá do artigo 4º, que, para mim, é a eterna LIC, né? Eu não me acostumo com a LINDB até hoje, para mim é LIC. Né? Mas lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, está lá o artigo 4º, né? Na aplicação de direito à analogia, e lá no finalzinho, princípios gerais de direito. Mas a boa-fé é um princípio geral de direito aplicado de forma subsidiária na lacuna? Acho que não é esse o entendimento que a jurisprudência e a doutrina brasileira construíram, né, ao longo de todas as décadas. Então, assim, me causa um pouco de estranheza. O segundo argumento dele é um argumento até que faz muito sentido, que ele diz, olha, a teoria do adimplemento substancial, então, é um grande incentivo para nenhum devedor cumprir integralmente o contrato. Do ponto de vista econômico, ele tem razão, porque isso é o que a gente chama de risco moral. Os economistas falam, isso é o risco moral. Mas eu vou dar uma outra sugestão, uma outra hipótese de risco moral para vocês.
Professora Angélica, nesse caso, acho que não envolve comida de cachorro. Seguro de responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade civil. É um grande risco para o sujeito não adotar comportamentos cautelosos, porque ele sabe que se ele causar um dano, se ele vier causar um dano, o segurador vai ressarcir. A existência de um risco moral é um problema por si só? Não. E nós podemos criar incentivos que modificam isso. Ninguém está dizendo que, se houver adimplemento substancial, o devedor não é obrigado a cumprir integralmente a obrigação. Evidentemente que ele pode, né? Claro que, na prática, muitos credores acabam, não vale a pena ingressar com a ação, mover toda a máquina judicial para fazer isso. Tudo bem. Mas penso eu, e aí já coloco aqui a questão até para o professor Heroldes, queria saber depois a opinião dele sobre esse tema, né? E o segundo caso que... Eu só venho para fazer provocação, não sou resposta nenhuma. O segundo caso que chama muita atenção, para encerrar, é um caso que foi julgado esse ano, que é o caso do Danilo Gentili. Né? Não é exatamente inadimplemento do próprio contratante, porque a gente está tratando de um terceiro, na casa do terceiro cúmplice na tutela externa do crédito. Né? O Bonazar, advogado do Danilo. Ah, que bom. Então está impedido de falar, né? Ótimo. Bom para ele, É muito curioso esse caso, porque a gente tem uma hipótese que, né, boa parte dos doutrinadores diriam: olha, tutela externa do crédito na veia, terceiro cúmplice para o rompimento do vínculo contratual. Danilo Gentili estava contratado pela Band, o SBT faz uma proposta para ele, ele rompe o contrato com a Band para apresentar um programa idêntico, né, muito similar, pelo menos, muito similar. Idêntico não. Idêntico não. Completamente diferente. Né? Um programa muito similar pelo SBT. E aí a Band entra com ação contra o SBT, né? Alegando, inclusive, ela já tem precedentes do caso do Zeca Pagodinho, com a Skin Cariol, aquele caso todo que todo mundo já conhece. Né? E é muito interessante o voto vencedor nesse caso, porque o ministro do STJ, ele diz: olha, realmente, a gente tem o artigo 608. O artigo 608 ele atribui uma sanção muito grave para o terceiro aliciador, mas a gente não pode ler esse artigo de forma literal. A gente tem que ler ele pautado na boa-fé. Né? E ele diz: olha, o reconhecimento de tal prática, que é o aliciamento, a envolver prestadores dos mais diversos tipos de serviços, deve levar em conta a lógica econômica e concorrencial das relações jurídicas entabuladas entre prestador de serviço e contratante, com especial destaque ao mercado envolvido, de modo a conformar a conclusão do que consistiria o ato de aliciar aos fundamentos e princípios constitucionais da ordem econômica, sobretudo a livre iniciativa e a livre concorrência. Não se perca de vista neste caso, já vou parar a leitura, também que no mercado de entretenimento, como é sabido, os ciclos dos modelos de negócio se alteram em curto espaço de tempo, ou seja, as grades de programação sofrem constantes modificações, o que reforça que, para o reconhecimento do aliciamento de artista, prestador de serviço seja considerado comportamento de terceiro que viole práticas concorrenciais ou deveres anexos à boa-fé objetiva. Então, reparem como é que a boa-fé objetiva, na própria jurisprudência do STJ, ela se torna um parâmetro fundamental não só do controle da própria atividade empresarial, né, do como se deve fazer as coisas, mas especialmente também do próprio inadimplemento. Então, eu queria vir aqui, na verdade, muito mais para provocar um pouquinho vocês nesse tema tão instigante. A gente poderia ficar aqui, fazer uma mesa de 24 horas só sobre o tema de inadimplemento, é muito tema para falar, mas eu acho que nem todo mundo acharia tão divertido como eu acho. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e o recado é a gente pensar como é que a gente pode, né, repensar efetivamente o inadimplemento, considerando os princípios, sem também cair, né, no que acho que foi, eu não lembro quem foi o professor, acho que foi a professora Paula, não sei se foi a professora Paula, sem cair numa retórica estéril, que acaba, na verdade, por não proteger nenhum contratante e criar muito mais problemas. Né? Foi a professora Angélica. Isso, eu sabia. Eu pensei aqui, a professora Angélica, né, a gente não cair nessa retórica que, em vez de proteger as partes envolvidas, cria muito mais problemas. Porque, quando a gente aplica mal os princípios, a gente promove uma falta de legitimidade também daquelas decisões. Então, pessoal, isso era o que eu queria
falar um pouquinho essa tarde para vocês, logo depois do almoço, né? Ainda bem, acho que poucos dormiram só, isso traz muita alegria para o meu coração, e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Já é difícil conceituar adimplemento. E agora o Rafael propõe reconceituar inadimplemento. Mas vamos adiante. Sem mais tempo a perder, temos aqui o nosso querido professor Anderson Schreiber, conhecido de todos. Professor Anderson, por dever de ofício, registro que é doutor em Direito pela Universidade da Molise, doutor em Direito pela UERJ, professor da UERJ, procurador do Estado. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o Anderson, até porque nós temos basicamente os mesmos marcos teóricos, que são o professor Bracarense, o doutor Jobi e lá em Curitiba, um distinto cavalheiro, que é um grande professor nosso também. Anderson, vamos estar ao teu lado, a palavra é sua. Agradeço ao presidente de mesa, meu querido amigo Herolds, figura frequente da boemia carioca e paranaense. Esse é o Distinto Cavalheiro, um bar maravilhoso em Curitiba. Quem for a Curitiba, já deixo a dica. Quero registrar que é uma alegria imensa para mim participar desse evento. Agradeço ao IBD Conte, na pessoa do presidente, professor Flávio Tartucci, da professora Angélica Carlini, professor Maurício Bunazar, próprio professor Herolds, que está aqui. Quero também registrar que esse primeiro congresso carioca de direito contratual foi organizado e preparado com uma eficiência de dar inveja aos paulistas. Quero deixar isso bem claro aqui, registrado. Portanto, faço um agradecimento especial ao IBD Conte do Rio de Janeiro, a diretoria regional do Rio de Janeiro, do IBD Conte, na pessoa da presidente, professora Fernanda Paes Leme, e da diretora Maria Proença Marinho, a mais apaixonante das civilistas brasileiras e mundiais. Mundiais. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom. Quero registrar também a presença do desembargador Marcos Alcino, aqui na primeira fila, que tem como eu, tem que vir para cá, como eu, tem a sorte de ser torcedor do campeão estadual do Rio de Janeiro, futuro campeão da Copa do Brasil, Fluminense. Então, palmas para o desembargador Marcos Alcino. Nem com um a mais eles conseguem, nem com um a mais. Bom, o meu tema é remédios contratuais, repensando o inadimplemento. Eu quero dizer a vocês que, em regra, eu implico com repensando. Eu acho que as pessoas estão pensando pouco e repensando tudo, né? Primeiro precisa saber direito civil, aprender direito civil, para depois começar a repensar os conceitos. Hoje tem gente que salta essa etapa e começa repensando tudo. Então, em geral, quando eu vejo um tema assim, repensando, me dá um calafrio, fico apavorado. O calafrio, nesse caso aqui, é dobrado, porque, não sei se vocês sabem, aqui funcionou, antes da Escola de Magistratura, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz prova para procurador do Estado nesse auditório. E a prova que eu fiz aqui foi uma prova oral, banca de direito do trabalho e previdenciário, que eu não sabia absolutamente nada, só o direito civil me salvou com os conceitos gerais ali, mas passei com média em direito do trabalho 61. A linha para passar era 60, passei com um pontinho a mais, mas me recuperei no direito civil. Então, eu já entro aqui, já fico um pouco preocupado, já tenho lembranças não muito boas, um pouco sombrias, mas deu tudo certo no final. Agora, o tema repensando me dá um pouquinho de calafrio. No caso do inadimplemento, contudo, o IBD Conte do Rio de Janeiro acertou na mosca, porque, como o professor Rafael já destacou, a gente vem, de fato, repensando o inadimplemento já há algum tempo, né? Se vocês olharem aí, tem o conceito de inadimplemento que a maior parte de nós aqui aprendeu nas universidades. O professor Herolds aprendeu em latim, porque na época dele dava aula em latim. Mas os demais aprenderam dessa forma, ou seja, o devedor, há inadimplemento toda vez que o devedor não cumprir a prestação nos termos em que ela for constituída. Essa era a ideia de inadimplemento. Era a divergência em relação aos próprios termos em que foi constituída a obrigação. Só isso era inadimplemento. Você só podia considerar inadimplemento se houvesse o descumprimento praticamente literal do que foi registrado a título de obrigação
naquele contrato. E se a gente olha a produção dos últimos 50 anos, no mundo e no Brasil, a gente tem visualizado, testemunhado uma verdadeira transformação do conceito de inadimplemento, uma transformação sob vários aspectos, né? Eu destaco 3 nesse artigo que o professor Viola teve a generosidade de citar, mas que são o aspecto temporal. Antigamente, a gente só considerava que havia inadimplemento se houvesse o descumprimento da obrigação no seu vencimento. E hoje a gente vai ver, vou mostrar a vocês, há uma dilatação desse momento em que se pode verificar o inadimplemento. Há uma transformação conceitual, cabe mais coisa hoje dentro da noção de inadimplemento do que cabia antigamente, e há uma transformação consequencial. Os efeitos do inadimplemento são tratados hoje de uma forma bem diferente do que eram há 50 anos atrás. Não estou falando do direito romano, não estou falando da antiguidade, estou falando de 50 anos atrás. Tudo isso é historicamente muito novo para a gente. Sob o ponto de vista temporal, né, o primeiro aspecto é que a gente pode ter a verificação do inadimplemento não apenas no momento do vencimento da obrigação, mas podemos ter antes ou depois disso. E essa é uma novidade, né? Uma figura que tem sido citada recorrentemente como exemplo disso é essa figura do inadimplemento antecipado, que vem do common law, o anticipated breach of contract, né? É o inadimplemento antecipado do contrato. Ou seja, há situações em que a gente consegue ver antes do vencimento que não vai haver o cumprimento daquela obrigação. A resposta tradicional do direito civil era o credor tem que esperar. Tem que esperar até o vencimento para só então se configurar o inadimplemento e ele poder agir contra o devedor. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente reconhece que o credor pode agir antes do vencimento, né? Aparentemente seria uma contradição lógica. Se inadimplemento é o descumprimento da prestação no seu vencimento, como é que eu posso falar em um inadimplemento antecipado, né? Isso seria uma contradição. Não, não é uma contradição justamente porque a gente estende o momento temporal do inadimplemento. A gente estende a possibilidade de verificação desse inadimplemento. Um caso, para dar um exemplo prático para vocês, um caso famoso aconteceu no Rio Grande do Sul, em que um sujeito pagava cotas de um investimento para a construção de um hospital e todo dia ele passava no terreno e o terreno estava vazio. E o hospital tinha que ser construído e estar pronto em 3 anos. No primeiro ano não tinha nada, o que não é incomum, tá, no mercado imobiliário. Muitas vezes você retém esse dinheiro, investe durante uma etapa inicial. Mas no segundo ano também não tinha nada. E quando completou 2 anos e 6 meses, ainda não tinha nada. Não tinha nem fundação no terreno. E o sujeito parou de pagar aquelas cotas. Ele disse, não vou continuar botando dinheiro bom em coisa ruim. Isso aqui não vai para frente. Ninguém vai levantar um hospital aqui em 6 meses. Né? Quando ele parou de pagar, pasmem, a empresa foi lá e acionou ele, dizendo, você está descumprindo a sua obrigação, porque você tem a obrigação de pagar mês a mês. Se você não está pagando, você está descumprindo. E o outro lado foi lá e disse, o sujeito que estava investindo foi lá e disse, não, exceção do contrato não cumprido. Eu não estou pagando porque você também não está construindo. E a empresa respondeu, não, minha obrigação não é construir, minha obrigação é entregar pronto daqui a 3 anos. Então, não chegou os 3 anos ainda, você não pode dizer que eu inadimpli a minha obrigação. É aquela visão do inadimplemento como descumprimento da obrigação nos termos em que foi constituída, né? Então, nesse caso, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a noção de inadimplemento antecipado, que alguns autores chamam de inadimplemento anterior ao termo. Eu recomendo, sobre esse tema, a leitura de um livro fundamental da professora Aline de Miranda Valverde, que se chama Inadimplemento Anterior ao Termo. Okay? A gente tem outros exemplos, tá? Estou dando um exemplo só da dilatação temporal, mas, por exemplo, hoje a gente discute a responsabilidade pós-contratual. O que é a responsabilidade pós-contratual? É a responsabilidade do contratante depois que o contrato se extinguiu. Em tese, isso não poderia gerar responsabilidade. O contrato se extinguiu. Na visão tradicional, você não teria responsabilidade. Mas hoje é um tema em discussão no Brasil muito aplicado. Mas eu vou ficar em um exemplo só de cada um. Em relação ao inadimplemento antecipado, há, em relação aos remédios, uma grande discussão, né? Qual é o remédio cabível? Se eu posso aplicar resolução, se eu tenho que aplicar a exceção de inseguridade do artigo 477, mas, para tudo isso, o livro da professora Aline vai esclarecer as dúvidas de vocês. A transformação também é conceitual. Conceitual no sentido que o professor Viola já destacou aqui
de forma mais brilhante do que eu poderia, falando da violação à boa-fé, aos deveres anexos, que pode gerar também a noção de inadimplemento contratual. Eu não gosto, pessoalmente, da expressão violação positiva do contrato. Eu acho que isso não... A gente não precisa importar essa categoria. Nosso conceito de mora é muito mais amplo do que o conceito do BGB e, portanto, a tese do Hermann Staub, que era um advogado, é uma tese prática feita por um advogado que tentou colocar dentro desse conceito tudo que ele não encontrou uma resposta dentro do BGB. Então, violação positiva do contrato é mais ampla no direito alemão do que a violação a deveres anexos da boa-fé, mas é uma expressão que acabou sendo conhecida e muito usada, porque também expõe um pouco essa contradição, a violação positiva do contrato. O que é isso? Eu faço alguma coisa, por isso é um comportamento positivo, mas eu não cumpro o contrato efetivamente. Então, eu tenho a obrigação de instalar um piso de madeira, era o exemplo que o Hermann Staub dava. Um piso de madeira na sua casa. Eu instalo, mas a madeira está cheia de cupim. Né? Então, ele dizia, isso é uma violação positiva do contrato, situação que talvez a gente tratasse no Brasil como vício redibitório, ou vício na prestação do serviço, a depender se você vai enquadrar isso dentro do CDC ou não. Enfim, eu não sou fã dessa expressão, mas o fato é que hoje, dentro da noção de inadimplemento, a gente insere os casos de violação a deveres anexos impostos pela boa-fé. Sobre esse tema, eu recomendo o livro do Jorge César, que defende a necessidade de incorporação na violação positiva do contrato, então, contrariamente ao que eu penso, mas é um livro muito bom e muito denso. E, finalmente, a transformação consequencial. As consequências do inadimplemento também estão mudando. Né? A doutrina e a jurisprudência, especialmente a jurisprudência do STJ, estão constantemente revisando as consequências que podem ser extraídas do inadimplemento. Então, por exemplo, a solução tradicional que nós tínhamos para o inadimplemento, no 475, era a resolução ou exigir o cumprimento da obrigação. Né? O direito de resolver um contrato hoje é visto com muito mais cuidado do que era visto antes. Antes era dito assim, a liberdade do credor, ele escolhe. Se ele quiser resolver, ele resolve e acabou. Né? Hoje, vou ler um trecho aqui de um livro muito bom, espetacular mesmo, que eu trouxe para sortear aqui, que um dos autores é o professor Flávio Tartucci, que tinha que estar sentado aqui, mas saiu por algum motivo não relevante. E diz assim o trecho, o direito à resolução tem sido... Comentário ao artigo 475, o Código Civil comentado. O direito à resolução tem sido recentemente considerado remédio drástico, verdadeira última ratio para a solução dos conflitos contratuais. O que significa isso? Que, muitas vezes, o credor vai exercer a resolução e o tribunal, inclusive o tribunal aqui do Rio de Janeiro, acórdãos brilhantes do desembargador Marcos Alcino, vai dizer assim, não, alto lá, calma, a resolução é um remédio extremo. Você só vai poder resolver o contrato se não há outro remédio cabível, se você não tem uma outra solução para isso. Essa é a solução extrema à resolução. E um exemplo que o professor Rafael Viola também já citou, que é o exemplo da teoria do adimplemento substancial. O que é o adimplemento substancial? Olha, já cumpri substancialmente a prestação, já fiz quase tudo. Você pode me cobrar o que falta, mas não resolvo o contrato, não extingo o contrato com efeitos retroativos. Isso é drástico, isso é demais, isso é desproporcional. Então, essa perspectiva remedial, como a gente vai ver, ela traz essa ideia de um controle de proporcionalidade. Se eu tenho vários remédios aplicáveis, eu tenho que ver qual que é proporcional àquela situação. Né? Então, nos casos de adimplemento substancial, a resolução é considerada um remédio desproporcional. É um exagero. Você pode cobrar o que falta, mas não vai resolver o contrato. Tá? Sobre isso, um livro maravilhoso, cuja leitura também recomendo, a Mariana Siqueira, em que ela procura desenhar parâmetros para a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Por que isso? Porque o STJ deu muitas decisões sobre adimplemento substancial em casos de financiamento, em que o sujeito pagava 99 das 100 parcelas, 98% do preço do contrato. E as pessoas se acostumaram, nas faculdades de Direito, a tratar o adimplemento substancial como se ele fosse uma coisa quantitativa. Né? E não é isso. Se você se obriga a me entregar um apartamento construído, que eu comprei na planta, se você me entrega 98% do apartamento, mas esses 2% corresponde
a um banheiro, a um lavabo na sala, a um banheiro de um quarto que era uma suíte eu adquiri, não importa, não teve adimplemento substancial, ainda que você tenha cumprido 98%. Né? Então, um terreno rural que eu te entrego sem uma fonte d'água, que era essencial para a atividade que eu vou desenvolver, pode ser um percentual mínimo, mas não atende ao interesse do contratante. Então, a questão aqui é funcional, não é quantitativa. Atendi ao interesse do contratante ou não? Atendi substancialmente a esse interesse? Isso não é conta, isso não é estatístico, isso é direito. Então, é preciso entender qual é o real interesse do credor naquela operação, do contratante naquela operação. Então, essa tríplice transformação do inadimplemento, ela vai mostrando como a gente não pode tratar mais desse tema com a velha perspectiva da subsunção. Olha, aconteceu o inadimplemento, cabe a resolução. Quer dizer, situação A, consequência B. A gente precisa ter uma perspectiva remedial. As pessoas muitas vezes usam a palavra remédios sem se dar conta de onde ela vem. Né? Ela vem do common law, onde você tem efetivamente um leque de opções quando acontece alguma coisa. É outro tipo de raciocínio. Né? Então, essa perspectiva remedial ela é muito importante em matéria do direito obrigacional. Essa é uma foto infeliz sobre uma farmácia, que eu acho que foi uma piada, que era remédio e tal, mas eu não sei porque ela está aí. Peço desculpas a você. Granado, Granado. Granado. O Herodes foi lá. Então, a perspectiva remedial, aqui é um trecho do Perlingieri, em que ele diz o seguinte, olha, está encerrada a época da unicidade do remédio, de um remédio só para aquela situação. A gente tem que pensar em vários remédios para a mesma situação. Né? Algumas leis brasileiras já fazem isso, o CDC faz isso. Né? Se a gente olha o CDC, tem vários artigos que colocam assim, 4, 5 opções a cargo do consumidor. Né? Por exemplo, exigir a substituição do produto, que é uma coisa que não existe dentro do Código Civil, né? Exige a substituição da prestação. Agora já tem teses falando em execução substitutiva, mas não é algo previsto expressamente dentro do Código Civil. Né? Claro que não pode ser cabível para qualquer situação, porque você pode ser um prestador que está fazendo episodicamente aquela coisa, mas se for possível, por que não a substituição do bem? Né? Então, o CDC já trabalha com essa perspectiva. Né? E dentro do Código Civil a gente também tem que pensar nisso. Né? Então, pensar muito em execução substitutiva, em execução específica das obrigações. Agora, isso exige um esforço sistemático no direito brasileiro. O direito brasileiro não é construído sob uma perspectiva remedial. Isso é fruto de uma interpretação que vai abrindo outras soluções, aplicação analógica de uma consequência que está prevista para outra situação, interpretação sistemática das diversas leis que regem aquela situação. Então, é preciso construir isso com muita responsabilidade. E você precisa ter um recorte que seja coerente dentro do sistema. Para ficar em um último ponto, porque a gente já estava um pouquinho atrasado, então eu encurtei aqui, mas para ficar em um pontinho só, eu queria mostrar para vocês essa decisão, que todos já devem conhecer, que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que uniformizou o entendimento de que o prazo da responsabilidade civil contratual é de 10 anos. Eu não concordo com essa orientação, acho que tem que ser 3 anos, mas ninguém aguenta mais discutir esse assunto, então vamos ficar com os 10 anos. Mas o interessante aqui para a gente é a fundamentação dessa decisão. Essa decisão foi fundamentada numa perspectiva remedial, porque o STJ foi lá e disse assim, olha, cabe a responsabilidade contratual e cabe a execução específica. Para a responsabilidade contratual, o prazo seria 3 anos. Reparação civil no Código Civil, 3 anos. Mas para a execução específica não tem prazo, aplicou o prazo do 205, que é o prazo subsidiário de 10 anos. E aí o STJ se viu na seguinte situação, olha, é 10 anos para a execução específica e 3 anos para a responsabilidade civil contratual. Não faz sentido. Você precisa ser coerente. Então, o STJ acabou uniformizando o entendimento, dizendo que a responsabilidade contratual é 10 anos. Eu faria o contrário, eu diria que a execução específica é 3 anos, porque você imagina ter um conflito contratual que vai ser decidido 9 anos depois do desembargador Marcos Alcino, imagina o desembargador analisando um caso que a ação foi proposta 9 anos depois do inadimplemento contratual. Não tem nem mais testemunha para aquilo. Fora o tempo de tramitação até chegar no tribunal. Então, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é rápido. Né? Se você comparar com outros tribunais aí pelo Brasil, que são muito mais lentos, imagina.
Então, eu acho 10 anos demais. Além de ficar incoerente, né? O prazo para dívida líquida em instrumento particular é 5 anos. Então, eu tive o cuidado de liquidar minha dívida, eu tenho 5 anos para cobrar, mas eu não tive esse cuidado, são 10 anos. Para mim não faz sentido, para mim tinha que ser 3 anos. Mas, enfim, o fato é que a fundamentação dessa decisão é uma fundamentação baseada na necessidade de uniformizar regras procedimentais para diferentes remédios. Tá? Até acho que, nesse caso, criou um outro problema, porque quando se tratava a extracontratual e a contratual como 3 anos, a gente tinha uma série de discussões no âmbito acadêmico que eram puramente acadêmicas. Né? Qual é a natureza da responsabilidade pré-contratual? Tinha gente que dizia que era natureza extracontratual, porque não tem contrato ainda. Tinha gente que dizia é contratual, porque está voltada a celebrar um contrato. E tinha gente que dizia um tertium genus. Tertium genus, uma terceira espécie, que é a saída melhor de todas no direito, né? Corrente mista. Então, assim, é o tertium genus. Isso não fazia a menor diferença. A gente perdia horas discutindo isso na UERJ, na USP, tal. A gente discutia no UFPR, a gente discutia isso tudo e não fazia diferença. Agora faz. Porque se você considerar que a responsabilidade pré-contratual é contratual, o prazo prescricional é 10 anos. Se você considerar que ela é extracontratual, o prazo prescricional é 3 anos. Faz uma diferença danada. A mesma coisa vale para a responsabilidade contratual com base na violação dos deveres anexos. Eu digo lá que o sujeito violou um dever de informação em relação a uma obrigação que ele tinha no contrato. A responsabilidade é contratual ou extracontratual? Tem gente que vai sustentar que é contratual, porque é um dever anexo ao contrato, e tem gente que vai dizer assim, não, essa obrigação, esse dever não é ex-contrato, ele é ex bona fide, portanto, ele deriva de algo que vem da lei, exterior ao contrato. A responsabilidade é extracontratual nesse caso. Não fazia a menor diferença. Agora faz. 10 anos ou 3 anos. Já pensávamos nisso. Por isso a gente estava discutindo tanto isso naquela época, tanto e tão tensamente, que precisamos fazer a baratona logo depois. Mas, enfim, e um outro ponto que tem sido muito discutido no Brasil hoje, e aí com isso eu encerro, é o ponto da violação, aquelas cláusulas que se tornaram muito comuns nos contratos brasileiros por uma importação da técnica do common law, que são as cláusulas de chamadas representações e garantias, numa tradução péssima, né, Maria? São cláusulas em que o contratante diz assim, olha, eu posso vender isso para você, não tem nenhum problema, ou eu estou vendendo o controle de uma empresa, não há nenhuma reclamação trabalhista, não há nenhuma ação tal, não há nenhum procedimento investigatório por corrupção, né, que se tornou muito comum. Então, ele faz declarações, né? E são declarações muitas vezes de fato, às vezes são de direito, mas muitas vezes são declarações de fato, dizendo para a outra parte, olha, confie nisso aqui, estou botando dentro do contrato, confie nisso aqui, que você celebra o contrato. E aí celebra o contrato, depois vem a descobrir que tem ação judicial, ou que tem um processo administrativo por conta de violação a normas ambientais, né? Vem descobrir alguma coisa ali e vai lá dizer, não, você violou aquela cláusula lá que tinha essa declaração. Né? E aí, como essa cláusula não é da essência do direito brasileiro, ela é uma cláusula importada, tem toda uma discussão de qualificação jurídica sobre qual a consequência, qual é o remédio. O que cabe? Cabe eu desfazer o contrato? Porque eu fiz o contrato baseado na teoria da pressuposição. Né? Vale isso? Eu posso fazer frustração do fim do contrato? Tem um livro maravilhoso também, apaixonante também. Então, assim, o que cabe aí nessas situações? Né? E eu tenho visto muita gente sustentar que a hipótese é de dolo acidental, ou seja, com aquela declaração equivocada, você me induziu em erro e isso gerou uma situação que não é uma situação, muitas vezes, depende do caso, né, naturalmente, mas muitas vezes não é uma situação para eu dizer assim, eu não celebraria o contrato se não fosse isso, mas me causou um prejuízo. E o dolo acidental no direito brasileiro dá direito às perdas e danos, à reparação das perdas e danos. E essa reparação é de natureza contratual ou extracontratual? Porque é algo anterior ao contrato, mas foi colocado dentro do contrato. E aí, é 3 anos o prazo ou é 10 anos? E ainda há quem discuta se não é 4 anos, que é o prazo para anulação, prazo decadencial, não prescricional, decadencial de anulação por dolo. Então, qual desses prazos se aplica? Enfim, meu prazo acabou. Muito obrigado a todos. Apenas para, então, encerrarmos, desembargador Marcos
acabou de chegar. Uma salva de palmas para ele. Apenas para encerrarmos aqui, vejam, se me permite uma pequena paródia da fala do Sr. Anderson, ele falou da tríplice transformação do adimplemento: tempo, conceito e consequência. Vejo que nesse breve tempo nós aprendemos um novo conceito que trará várias consequências, e são elas que o IBD Conto está discutindo. Eu devolvo a palavra à professora Fernanda para encerrar a mesa. Bom, quero agradecer aqui aos nossos palestrantes. Opa, mais um aqui para o sorteio. Professor Rafael Viola, professor Anderson Schreiber, professor Herodes, professora Angélica, aqui tão mencionada nessa mesa. Continua aqui. Nós vamos, então, dissolver essa mesa para que a gente possa ter a nossa palestra de encerramento. É para você sair. Todos vocês. Oi? Vou pedir para o Marco sortear. Desembargador Marco Aurélio, pode vir. Daniel, quer que eu sorteie o livro? Você vai ficar? Eu tenho. Acho que só fica o Marquinhos, não é? Não sei. Eu não sei o que ele fez. Deixa eu só passar para ele aqui. Eu acho que é só o Marquinhos, né? Eu também? Fica aí também. Você estava fugindo da gente. Convida para vir na sua casa agora. Olha só. Essa vida de... Nós precisamos sortear esses dois livros. Aí você sorteia como? A gente pode pedir a lista de presença? Pode. O que você acha? A gente pede a lista de presença? Hã? Tá. Já vai começar a contar. É? Bom, como é que vai ser? Ó, mais um. Mais um. E eu Opa. pedi para subir mais um. Espera aí, deixa só... Vamos pedir a Cristina? Ela vai trazer a lista de presença. Isso. Para poder fazer. E aí a gente vai falando. Para fazer o sorteio. Só presencial, Helena. O híbrido. O número? Esses são só presenciais. Isso. Fala o número aí de 27. Tá. 230. 27. Andresa Santos Carneiro. Andresa Santos Carneiro, tá aí? Aê! Agora o Carlos escolhe um. Angélica, o Só nome. anunciar, alô, som. Só anunciar o livro do professor Rafael Viola, Risco e Causalidade. Tá? Bom tema. Editora Foco. Parabéns. Parabéns. E aí depois você fala o número aí. 11. 11 não está. 11 não está. Fala. Angélica. Posso eu agora? Fala, Pode, Angélica. Angélica. Claro. Até quanto? Até 232. 230. 230. Pô, não está. William Vanderlei. 231. 231. Carolina Rodrigues Caramela. Aê! Ó, eles combinaram. É logo o livro do Daniel. Ela estava no evento. Você estava no evento das mulheres? Não, infelizmente. Porque isso. Livro Não, porque Mitigação. foi online de manhã. Livro Mitigação de Danos e Responsabilidade Tinha uma Civil, na pessoa responsabilidade com civil do esse professor nome, Daniel cara. Dias. Parabéns. Agora, Tartucci, diga um número aí. Número Quer 100. falar? 100. 100. 100 livros. Sem livro. Então, 99. 99.
41, em homenagem ao 4-1. Fala outro número aí. Fala o número. Não, fala. O Bonazar tinha Ó, falado um então, número. é tão pé frio que não está aqui. Bernardo Meirelles, tricolor não veio. 137. O pessoal se inscreve e não vê, vou ter que multar. Já que o evento. Também não está, Lara. Então pega o de baixo, 138. 138, Laísa Bezerra, Laísa Bezerra. minha prima. Aê! Agora o número. É o nosso Código Civil da pandemia. Parabéns. Meu, do Anderson, do Marquinho, do Simão e do Mário. Isso. Eu nunca ganhei. Já mandei 20 livros para ela. Toda vez ela fala, eu acho que é golpe, né? Não, o código... E ela fala do foi, aí eu mando de novo. Eu vou É, fotografar o que ele mandou dessa Tem vez, até o- vai estar no meu Instagram, @Angélica Lúcia Cabelo, a partir do momento que eu chegar em casa amanhã. Então, fiquem atentos. Não veio o código mais uma vez. Eu vou mandar. Você vai ver. Isso é golpe dela. Ela Eu vou mandar várias... Aqui no Rio de Janeiro, para cair com o Eu vou mandar, deixa comigo. E aí? Ué, Vamos? vamos. Vocês... Então vamos lá. Vamos dar início, então, à nossa palestra de encerramento com o querido desembargador Marco Aurélio, que vai conversar aqui, falar conosco sobre os contornos, os contratos de desculpa na sociedade 5.0. Bom, boa tarde a todos e todas. Já saudei pela manhã os amigos da mesa. Ainda dizer mais uma vez da alegria de ver esse auditório lotado. Nós aqui em cima também tem vários simposistas participando conosco. É realmente uma retomada muito interessante depois de tanto tempo de luto, de solidão que vivemos aí. Saudar também aqueles que nos acompanham pela plataforma Zoom. Nós tivemos 700 inscrições online e eles estão perdendo esse convívio aqui. Tomara que na próxima venham. Mas eu quero saudar e agradecer. Só quero fazer uma nota, depois o tempo de Vossa Excelência será devolvido. Esse é o maior evento da história do IBD Conte, desde que ele foi fundado. 856. Parabéns ao Rio de Janeiro. E vai ser difícil bater, hein? Muito Maior bom. que o nosso congresso. Maior que o nosso congresso, que foi em março desse ano. A gente tenta ser humilde e não consegue, né? Agora, pergunta se eu coloquei primeiro o Congresso Fluminense. Fluminense não entra aqui. Exatamente. Se puder botar Flamengo é melhor. Se não puder, Carioca. O próximo faz um aterro. Vamos arrumar um prédio lá no aterro. Mas, então, saudar esses colegas que acompanham, dizer que a EMERGE está de portas abertas, venham, conheçam, saibam também que nós temos um YouTube, o YouTube da EMERGE, em que esse congresso vai ficar ad eterno lá, né? Então, a gente depois observa, por exemplo, tivemos um evento, um encontro interreligioso, que está com mais de 3.000 acessos, e foi uma plateia que não nem se comparava a essa, mas depois as pessoas vão assistindo, os alunos da EMERGE que não puderam pela manhã porque estavam em aula, então eles depois têm acesso. Isso aí eu acho que é muito bacana. Bom, esse tema, ele surgiu, não sei nem muito bem por quê. Eu fui a um evento no CNJ que envolvia a Justiça 4.0, mas era uma questão de administração da justiça. Como é que a justiça respondeu, por exemplo, à pandemia, a questão dos processos eletrônicos, a inteligência artificial a serviço do jurisdicionado e aprimorando as decisões judiciais e também dando uma certa estabilidade
a jurisprudência, né, com relação aos precedentes. E eu descobri que existe também uma sociedade 5.0. A partir dessa reflexão sobre a Justiça 4.0, eu descobri a existência de uma Justiça 5.0 e de uma sociedade 5.0. E imaginei que isso pudesse ser trazido para a ambiência da teoria geral dos contratos. E por que é a sociedade 5.0? O que seriam os contratos na sociedade 5.0? O que é essa sociedade? Bom, é a sociedade que sucedeu a 1, a 2, a 3 e a 4. Né? Espetacular. Não é? Então, a 5 sucedeu 1, 2, 3 e 4. A matemática é tudo muito relativo. A sociedade 1 era quando estávamos lá caçando, vivendo como nômades. A partir do momento que surge a agricultura, o homem troca o nomadismo pelo sedentarismo e acaba inflacionando a inflação populacional que a gente vê aí. Então, foi um boom na humanidade, esse momento de sedentarismo tão marcante que é chamado de sociedade 2.0, a sociedade da agricultura. A sociedade 3.0 é a partir da Revolução Industrial. Um momento também, como todos sabemos, importantíssimo, tinha-se um receio que a máquina substituísse o homem, o mesmo receio que temos hoje, que a informação, né, os big data, elas vão tomar o nosso emprego, a inteligência artificial. Então, esse foi o receio também da sociedade 3.0, que é a sociedade da Revolução Industrial. Essa sociedade criou uma figura que até então não se tinha ideia, que era o estudo do antropoceno, que vem a ser o estudo do impacto do homem no meio ambiente. Ninguém nunca tinha imaginado isso. Então, a Revolução Industrial, a par de melhorar a vida da humanidade, ela trouxe também o quê? Poluição ambiental, degradação do meio ambiente, uma vida, digamos assim, sem qualidade, pessoas trabalhando praticamente o dia inteiro, sem proteção, como todos nós sabemos que aconteceu. E essa sociedade da Revolução Industrial 3.0, ela ficou até há pouco tempo, quando veio a sociedade 4.0, que é a chamada sociedade da informação, a era da informação, em que a gente tem processo eletrônico, inteligência artificial, análise de algoritmo. Por exemplo, na área da professora Angélica, o estudo dos seguros e dos planos de saúde, o cálculo, o mutualismo hoje, ele é estabelecido com muito mais segurança, né? O valor da contraprestação que se paga no prêmio, no seguro, ele é muito mais preciso na era da informação. Na era da informação. E aí, como é que ficamos? Vamos ficar com medo dessa inteligência artificial, com medo dos algoritmos, com medo da necessidade de nos atualizarmos, de não sermos analfabetos tecnológicos. Tem um dos mandamentos de Eduardo Couturi que ele diz, são 10 mandamentos do advogado, um deles é estuda, porque se não estudar, cada dia serás menos advogado. Então, é um momento, não adianta mais, eu detesto o processo eletrônico, o problema é seu, meu, de quem... Acabou. Não adianta mais reclamar, eu digo para os alunos aqui que estão fazendo concurso para a magistratura, uma grita tremenda para a prova de múltipla escolha, que eu também tenho horror. Mas eu pergunto a eles, vocês querem ser juízes? Todos levantam a mão, queremos. Então vai aprender a fazer prova de múltipla escolha. A gente está ofertando
Olha, eu fazendo publicidade, né? Ofertando um simuladão emerge para ver se os meninos e as meninas daqui aprendem a fazer prova de múltipla escolha, que é um problema, não há dúvida. Você prepara uma aula de aprendizagem e ensinagem, trocando e convidando o aluno à reflexão, né? E lá ele tem que marcar B, C, D. Mas é o que temos. Eu e o desembargador Marcos Alcimo fizemos concurso, era tudo discursivo. Agora não é mais. Então, tem que jogar o jogo como ele está. E o que seria, então, essa sociedade 5.0? Primeiro detalhe dela é que ela surge em 2016, no Japão, que o Japão ele estruturou em 2016, janeiro de 2016, o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, no Japão, em 2016. Então, esse mesmo país que sempre exportou tecnologia, aquela ilha que o Anderson teve lá há pouco tempo, mas tem uma agricultura muito fraca, porque o solo é pedregoso, né? A Maria esteve lá também, mas exporta para o mundo tecnologia a vida inteira. Esse mesmo país ficou com medo da tecnologia e fundou lá a chamada Sociedade 5.0. E essa Sociedade 5.0, ela é assentada, meus amigos, em 3 pilares. Qualidade de vida. Primeiro pilar, qualidade de vida. Colocar o homem no centro da sociedade. E eu brinco dizendo que a Constituição Federal nossa já é uma Constituição 5.0, não é? Que é a tutela da dignidade humana, que chamam de virada kantiana, que acabou tendo uma virada e voltando pós-Segunda Guerra Mundial para as constituições europeias, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, países que vivenciaram guerras e regimes totalitários que se comprometeram com o mundo, não vamos mais fazer isso, sobretudo a Alemanha. E lá colocaram a tutela da dignidade, cláusula geral da proteção especial à dignidade do homem e a possibilidade, inclusive, de aplicação direta dos valores fundamentais da Constituição, sem necessidade da intermediação do legislador. Então, qualidade de vida, pensar na qualidade de vida. A minha geração, eu falo por mim, vou falar pelos colegas da mesa, mas a minha geração, ela não cuida de se preocupar, não cuidou de se preocupar com a qualidade de vida. O jovem tem essa preocupação de forma muito mais intensa. A minha geração se preocupou em quem tem emprego, comprar um imóvel, escritura pública, registro, casar, ter filho, segurança, estabilidade. E muitas vezes, pessoas da minha idade, graças a Deus, eu sou muito bem casado, que é o melhor estado civil, é o bem casado. O pior é o mal casado e o intermediário é o solteiro. Mas eu poderia, como conheço algumas pessoas que apostaram nesse modelão e hoje são o quê? Pessoas frustradas, pessoas infelizes, porque não pensaram, muitas vezes, se aquele emprego traria plenitude de vida, se aquele contrato que estava celebrando para a aquisição da casa própria, na qual ele ficaria obrigado a 30 anos pagando uma prestação reajustada por índices altíssimos e com anatocismo, como muitas vezes nós vemos, lamentavelmente, traria para ele qualidade de vida. Então, a Sociedade 5.0, o primeiro pilar é a qualidade de vida. E o que a teoria geral dos contratos pode nos trazer aí? Locação por assinatura. É possível que os jovens que estejam aqui me vendo não saibam, como eu e o Herold sabemos,
as dificuldades documentais para se conseguir alugar um imóvel. Você percorria a cidade inteira aqui tirando certidão e tinha que perturbar alguém para ser fiador. E a pessoa não queria, ou então ter 3 vezes o valor do aluguel, que é uma garantia que consegue ser ruim para o locador e para o locatário. Ela tem essa qualidade, ela é péssima para todo mundo, só gera confusão e não segura nada. E agora o jovem entra como se estivesse na Netflix, escolhendo, ele escolhe um filme e escolhe o apartamento que ele vai ficar fazendo a emerge aqui 1 mês, 6 meses, fazendo um pós-doutorado. Ele quer fazer um pós-doutorado, um doutorado na Itália, ele entra numa plataforma, tecla, a casa está feita na forma que ele deseja. A locação build to suit, você imagina isso para o empresário? Você tem um imóvel construído para te servir. Não mais o empresário tendo que gastar recursos imobilizando o capital. Podendo esse empresário investir em tecnologia, por exemplo, em material humano, em, como diz a doutora Fernanda Guerra, em valores da empresa, que são relevantíssimos. Né? Vocês vejam, lá em casa tinha um suco de uva que, se eu não fosse no mercado e não levasse, eu não entrava em casa, eu voltava para comprar. Era uma marca que eu não vou falar. Tinha que ser aquela marca. No Zona Sul não vendia, no Hortifruti vendia. Eu fazia a compra no Zona Sul, parava no Hortifruti para comprar essa marca. De repente, essa marca se viu envolvida com o trabalho escravo dos nossos companheiros amigos da Bahia. Simplesmente passou a ser lá em casa o pior suco. Não compra, não compra, não compra. E agora eu fico livre, eu compro qualquer um. Não vou declinar o nome, mas é esse mesmo. Corintiano não pode ouvir falar nesse suco, nem São Paulino. Não é? Então, são valores. A economia compartilhada, o Airbnb, contratação. Às vezes a justiça atrapalha, só às vezes. Eu não entendi até hoje porque tanta polêmica envolvendo a locação via plataforma, o Airbnb e similares. Está lá pendurado. Vai mudar aquilo? Não é possível. Não é possível. O ministro Luiz Felipe Salomão, no seu voto, que ele foi favorável à tese, que eu também subscrevo, o doutor Anderson também fez um parecer belíssimo sobre o tema, que o condomínio ele não pode proibir a locação via plataforma. Poderia ficar falando sobre esse tema há muito tempo, mas não é a ideia. É só trazer a reflexão. E o ministro Salomão, que votou vencido nessa tese, ele diz lá pelas tantas que é como utilizar a palma da mão para segurar o ar. A economia compartilhada está aí. Quem não se lembra da grita dos taxistas com relação ao Uber? Agora o taxista tem Uber, o Uber tem um táxi, o 99 é um Uber que é táxi. Está tudo ao mesmo tempo. Está tudo aí. Era uma grita, um desespero. Faziam greve pararam o trânsito aqui em Niterói, parou o estado. Não é verdade? Está aí. Então, eu gostei muito dessa visão do ministro Salomão. É como se tentar segurar o vento com a mão. Impossível. A multipropriedade imobiliária, contrato belíssimo, né? Um condomínio que se faz a tempo certo, compartilhamento, coworking, co-living, e tantas figuras contratuais que estão aí à nossa disposição e que a minha geração, se falasse uma coisa dessa há um tempo atrás, ninguém ia acreditar que viveríamos isso. Ninguém iria acreditar que 4 amigos, 4 pessoas, não necessariamente amigos, eles iriam rachar calculando
o valor do Uber para chegar no trabalho, para chegar na faculdade. Olha o compartilhamento. Olha o compartilhamento. Né? E outra coisa que eu acho muito interessante dessa economia, porque ela surge num cenário capitalista e ela se assemelha muito a um Estado social, a uma social-democracia, porque você permite, por exemplo, a multipropriedade imobiliária. Aquela pessoa que tem o sonho de ter uma casa de praia, ela pode não conseguir uma casa em Búzios. Por exemplo, uma mansão no Guarujá. Uma mansão no Guarujá. Mas ela pode ter 30 dias da mansão do Tartucci. Olha aí o compartilhamento. Olha o compartilhamento. Isso, meus amigos, é a qualidade de vida. Veículos autônomos, tirando a pessoa do estresse de dirigir. Eu poderia ficar citando vários exemplos aqui. O segundo pilar é a inclusão. Quer dizer, a sociedade 5.0 é uma sociedade que prima por tentar ser menos excludente. E aí eu trago à consideração de vocês, por exemplo, a obrigatoriedade que o CNJ deliberou que na contratação de prestação de serviços terceirizados nos tribunais tem que ter um percentual de mulheres vítimas de violência doméstica. Está sendo discutido, eu fui falar sobre esse tema, também pessoas em situação de rua. Egressos do sistema penitenciário e outras pessoas que estão, vamos dizer, em situação de vulnerabilidade ou de minoria, que na sociedade 5.0 há realmente o espaço para essa inclusão. E vão dizer, a intervenção do Estado, esse contrato, faz licitação no tribunal para prestação de serviço, chove empresa e está lá no edital. Tantas pessoas têm que ter, não é? Inclusão, proteção. Então, a inclusão é também um pilar. E o terceiro pilar, que eu acho muito interessante, é a sustentabilidade. Sustentabilidade. Me causa muito assim, uma perplexidade positiva. Eu estou aqui na frente, tem 2 procuradores do Estado, o Dr. Herodes e o doutor Anderson. A nova lei de licitações, no artigo 11, inciso 4, são objetivos do procedimento licitatório. Ao lado do que a gente conhece, garantir a competitividade, melhor proposta, evitar sobrepreço, está lá o seguinte: incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, desenvolvimento sustentável virou um objetivo, é princípio. Ao lado da isonomia, por exemplo, está lá sustentabilidade, porque os malefícios que a sociedade 3.0 acabou trazendo com relação ao dano ambiental, à impactação ambiental, né? O clima, que hoje já se fala, nós vamos fazer um evento aqui sobre justiça climática. Porque, para além da proteção ambiental, nós temos, professora Angélica, que nos preocupar com a proteção do clima, porque o planeta está aquecendo. Então, as contratações entre empresas, o valor da sustentabilidade é um valor que agrega no lucro. Vou repetir. Não estou querendo, não é aquela classificação, os paulistas vão gostar, do professor Antônio Junqueira de Azevedo, contratos existenciais e contratos de lucro. Não é disso que eu estou falando. É um contrato de lucro, mas para gerar aquele lucro, a empresa, muitas vezes, tem que agregar, para conseguir os seus contratos,
a demonstração de que na empresa tem igualdade de gênero, que pretos são contratados com o mesmo salário que pessoas de pele branca, que não há discriminação, que há um espaço reservado para que a mulher se dirija e comunique incidentes de assédio moral e sexual. Isso tudo é levado em consideração na realização dos contratos. Então, a dizer, aquela visão distópica de filme de zumbi, né? Como surgiu o filme de zumbi um tempo aí? A pandemia, então, eu acreditava que ia acontecer aquilo mesmo. E eu gosto de filme de zumbi. Mas aquela perspectiva distópica, a sociedade 5.0 está colocando de lado. Ao trazer para a sociedade 4.0 a qualidade de vida, a inclusão e a sustentabilidade. Esses pilares são pilares que devem ser, no nosso modo de sentir, estudados na teoria geral dos contratos. Porque aqui eu não estou falando da compra e venda, não estou falando da locação, estou falando do contrato em geral. Não estou falando do contrato de plano de saúde, que é um contrato existencial. E vejam, isso aí já é um avanço. Só lembrando, o contrato tem prazo para pagar a prestação. Se tem prazo, em regra, a mora ex ré, não pagou, acabou o contrato. Aí o que diz a lei de plano de saúde? 60 dias de mora. Tem que notificar. Né? Então, é uma preocupação em um contrato existencial e que tem, obviamente, intuito também de lucro. Essa dicotomia ela é aparentemente falsa, o ser e o ter. Elas podem conviver até porque, muitas vezes, sem o ter não há o ser. Ação de alimentos. Ação de alimentos. Tratamento de criança com espectro autista, tratamento caríssimo. Nós julgamos toda hora, né, Marquinhos? Essa questão aqui no tribunal. E muitas vezes é levado em consideração para majorar os alimentos, para impor o tratamento pelo plano, se for esse o caso. E para concluir, antes que Tartucci me deu Não, na sua casa não. na minha casa, Aí não. você que não. Porque lá em São Paulo ele cortou o microfone. E eu recebo com tanto carinho, né? Se bem que eu te deixei na mão. Foi vingança. Então, para encerrar, eu queria trazer a conhecimento de vocês um estudo que tem sido feito sobre contratos conscientes. Nós temos no Brasil uma especialista, que é a doutora Fernanda Guerra. Eu não tenho um percentual em honorário, não, hein? Mas quem quiser o contato dela, me pede. Porque o que estão contratualistas estadunidenses estão estudando? Na realização de um contrato empresarial, você tem que, primeiro, o advogado, entender as expectativas das pessoas que vão celebrar aquele contrato. E, com elas, como se fosse uma mediação, antes da contratação, estabelecer elos reais, vínculos, que possam, inclusive, ser utilizados em momentos de crise. Então, fala-se em cláusulas de autogestão. A dizer, eu vou fazer um contrato eu me aposento e abro um contrato com o professor Bunazar, escritório de advocacia, uma sociedade de advogados. O professor Bunazar é surfista. E todo fevereiro ele vai para a praia tal, que isso ele não abre mão. Vai constar uma cláusula nesse sentido. Quer dizer, quem vai fazer essa audiência em fevereiro? Eu. E
E essas cláusulas, elas são escalonadas. Por exemplo, a gente logo pensa na sanção, né? E se, né? Mas aí você tem a figura do mediador, a figura de um árbitro. Nós vamos escolher uma pessoa não belicosa como árbitro, o professor Tartucci. Né? Tranquilo. Para o quê? Um conflito que tenhamos no nosso escritório, ele resolve. É assim, é assado, como lutador de karatê. Então, é muito interessante esse tema. A professora Kim Wright, nos Estados Unidos, tem desenvolvido muitas pesquisas com relação a isso. É aplicado no direito de família, nas escrituras de união estável. É importante, porque quando surge o conflito, tem que ter cláusula de solução, de autogestão daquele contrato. Quando acontecer isso, o que vai fazer? A gente vai ter que se reunir e resolver, vamos chamar a Fernanda para mediar. Tem cláusulas de contratos conscientes que a sociedade se obriga, os sócios, a realizarem uma festa de confraternização com os funcionários, para saber as demandas. Isso consta no estatuto da empresa. Essas questões existenciais. Quer dizer, os contratos conscientes, eles estão na sociedade 5.0. Quer dizer, a sociedade é que tem que servir ao sócio e à sociedade em geral. E não o sócio ser escravo da sociedade. Então, eu quero ser sócio, mas olha, eu quero ser sócio, mas eu não abro mão de 2 meses de férias. Bom, vai querer? Vou. Para evitar lá na frente, você não me avisou. Eu não abro mão de 2 meses de férias. Tá bem. Você tira 2 meses de férias, mas então, nesse mês, a retirada... Enfim, o gestor do contrato consciente que vai ali pesquisar junto àquelas pessoas o real querer dela. E aí você tem elos contratuais reais. Reais, que caminham exatamente para aquilo tudo que queremos no contrato. Segurança jurídica, estabilidade, função social, ética, boa-fé, equilíbrio contratual. Né? Evitar essa pouca vergonha que a gente viu na pandemia, empresas sangrando a outra, ao invés de fazerem lá, consertarem o seu contrato, a conservação do contrato, repactuarem, recontratarem. Não, quer sangrar. Olho por olho, o mundo acabará cego, dizia Mahatma Gandhi. Né? Então, eram esses os recados, para além da visão contratual do professor Exurropo, né? De que o contrato é um estatuto, a roupagem de uma operação econômica, e o é, mas o contrato, para além disso, ele deve trazer qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade dentro da sociedade 5.0. Muito obrigado. Vamos sortear. Aqui. Tá, que os livros da EME, ótimo. Vamos começar por esses aqui. Depois vamos lá na sala que eu vou dar um presente para vocês. Como é que fazemos? Diz o número. Não, Anderson, o patrão já era. Pede para o Rafael. Eduarda não está. O Flamengo é campeão brasileiro 7 vezes, né? Número 7, Aline. Aline de Almeida Lemos. Aê! Eu vou dar esse livro para vocês.
O livro é Arte e Palavra, editado pela escola, pela Emerge. Parabéns. É um livro de poesias da Emerge. Marquinhos, diz um número aí. É a Clarice Caires Sampaio Corrêa. Acho que não. Tá. Bom, já foi embora. Ela Perdendo a chance. perdeu a chance. Vou no 57, Cláudia Cítro. Aê! Controvérsia do Direito Administrativo, o meu Também da professor Emerge. José Gessé Torres, da Emerge. Parabéns. Publicado pela Emerge também. Homenagem ao professor Gessé. Fala o número, Fernanda. Nossa diretora. 83. Felipe Assis de Souza Silva. Uma parte de coisas e contratos desse livro está... Muito boa. Espetacular. Não, só coisa... Acho que acabou, né? Acho que acabou, né? Vamos encerrar. Então, vamos encerrar. Você encerra, você é presidente. Eu queria agradecer a participação de todos e todas aqui, agradecer especialmente a presidência do IBD Conte Nacional, professor Tartucci, professora Angélica, agradecer todos os membros do IBD Conte Rio, né, e aqui na pessoa do desembargador Marco Aurélio, claro, agradecer toda a equipe da Emerge, né, que nos auxiliou e muito para que esse evento ocorresse, e a todos vocês e também aqueles que estão nos assistindo pelo Zoom. Eu deveria encerrar aqui, mas já que nós estamos com os nossos convidados de fora, eu acho que faz sentido a gente pedir aqui para o nosso presidente nacional, né, proferir aqui as palavras finais antes do encerramento e da dissolução da mesa. Então, professor Tartucci, por favor. Não, mas eu, quando pedem para encerrar, o que eu faço sempre? Quem encerra? Que tem o melhor encerramento de Congresso do Brasil. Angélica. Não, na verdade, eu queria só pedir... Eu tinha pedido mesmo para a Fernanda para falar umas palavras finais, ao tempo que agradecer a todo o pessoal da Emerge que trabalhou hoje, né, para que a gente pudesse ter os meninos do café aqui, que, além de agradecer esse pessoal que quase ninguém vê, mas que garante que efetivamente as coisas aconteçam, agradecer a todos os professores que ficaram com a gente aqui o dia todo, tiveram conosco aqui. Muito obrigado. O tempo de vocês é um tempo tão difícil, né? Então, não é aquele cara que vem, faz a palestra e vai embora com um olhar de... Ah, meu Deus, eu sou muito famoso para ficar no meio desse povo, né? E isso é a essência do IBD Conte. Nós temos um instituto, em primeiro lugar, muito bem-humorado, como vocês viram, e, em segundo lugar, um instituto que privilegia a diversidade de opinião, a diversidade de teorias, a diversidade de princípios. Pense numa diversidade, a gente adora. Pense numa pluralidade que a gente curte. Então, participem do IBD Conte, escrevam para a nossa revista, participem da coluna que a gente tem no Migalhas. Nós temos um site muito bem construído, nós estamos no Insta, procura a gente por lá, se associe, vem participar conosco do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Esse ano nós estamos fazendo um road trip legal, começamos por aqui, agora vamos a BH, o professor Tartucci tem ido a vários encontros no Brasil todo, e principalmente lá no estado de São Paulo, onde ele é o presidente da nossa Escola Superior da Advocacia, na OAB. E esse road trip marca o final da gestão do professor Flávio Tartucci. Então, por ter criado o IBD Conte, por ter se dedicado da forma como fez nesses anos, por ter sido o presidente do período mais difícil do IBD Conte, não importa quantos anos a gente venha a ter, porque ele foi o presidente do IBD Conte durante o período da pandemia. E o Instituto podia ter acabado, porque a gente nasceu em agosto de 2019, em março de 2020 a gente entrou na pandemia e podia ter acabado. E não. Na garra do Tartucci,
um pouco malcriado às vezes, mas é aquela malcriação que te deixa tão bravo que você fala, eu vou fazer só para contrariar esse desgraçado que diz que não vai fazer. E assim, no bom humor, no mau humor, ele foi mantendo e foi nos trazendo junto naquela filosofia de que não fica ninguém para trás e construiu esse instituto que hoje, além de tudo, nos dá tanta alegria, porque é um instituto de bons amigos, de pessoas que se gostam, sem nenhuma frescura acadêmica. A gente não fica se chamando de doutor, de excelência, de nada disso. A gente se respeita pelo que nós somos e não pelos títulos que a gente amealhou ao longo do tempo. Até porque a gente sabe que uns sem os outros a gente não seria nada e esses títulos não nos dariam nada. O que eles nos dão mesmo é uma grande amizade, uma grande solidariedade. E é por isso que eu gostaria de pedir a vocês que brindassem o professor Tartucci com as palmas melhores do seu coração por esses anos de gestão e por essa luta toda. Muito obrigado a todos e todos. Fiquem com Deus.